Essa manhã será: planeje o seu futuro na dependência de Deus. Repito, planeje o seu futuro na dependência de Deus. Então, eu queria fazer algumas considerações sobre planejamento, antes da gente ler um texto que nos fala sobre fazer planos da dependência de Deus. Bom, o fato é, irmãos, que todos nós, sem exceção, nós fazemos planos para o futuro. De forma inevitável, nós somos obrigados a planejar o que faremos, por exemplo, no nosso dia. Por exemplo, você hoje se planejou a vir ao culto dessa manhã. Provavelmente esse planejamento foi feito ontem. Provavelmente a maioria pensou: amanhã tem culto e nós iremos ao culto. Então, inevitavelmente, a gente faz planos diários, por exemplo, de ir ao trabalho. Amanhã, a maioria de nós vai se levantar com um plano de ir ao trabalho. Daqui a alguns dias, os nossos irmãos que estudam vão se planejar a ir à escola, bom, arrumar casa, etc. Nós também planejamos o que faremos no decorrer da semana. Por exemplo, a gente planeja o trabalho que a gente deve realizar ao longo da semana. A gente divide algumas tarefas. Nós planejamos, por exemplo, ir à academia. Essa semana eu vou 3, 4 vezes na academia. Outros planejam, por exemplo, ir à igreja. Nós vamos na quinta e no domingo. Eles olham a semana e fazem os seus planos. Outros, por exemplo, vão às cidades vizinhas, vão ao médico, Pouso Alegre, Itajubá. Nós também planejamos a nível mensal. A gente olha para o mês e fala: olha, esse mês eu tenho um aniversário para ir. Olha, esse mês é possível a gente realizar uma viagem. Esse mês eu vou tirar férias do trabalho, eu vou participar de tal evento, eu vou ao retiro, por exemplo, eu vou visitar um familiar esse mês. A gente faz planos. E fazemos planos também em um período de tempo maior. Por exemplo, fazer uma faculdade. Eu vou entrar num curso e vou ficar ali 4 anos. Eu estou planejando o meu futuro. Eu também posso fazer planos como, por exemplo, do casamento. Existem irmãos aqui que estão planejando casar. Então, daqui a 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, nós vamos casar. Outros irmãos estão pagando intercâmbio. Vocês estão planejando fazer um intercâmbio para ter um currículo melhor. A maioria de nós aqui está planejando se aposentar. E eu provo para você que você quer se aposentar. Todo mês desconta no seu lerite, INSS. Então, é um plano a longo prazo. O que eu quero dizer, irmãos? Nós planejamos coisas do cotidiano, como coisas esporádicas. Nós planejamos coisas num grau de importância pequeno, mas planejamos coisas num grau de importância máxima. E fato é que a nossa vida é de planejamento. Nós somos pessoas que somos obrigados a planejar. Obviamente que alguns levam o planejamento de modo muito sério, de modo organizado, de modo realmente ele reflete, ele pensa no seu planejamento. Outros não. São planejamentos que vêm ao decorrer do dia. Como eu disse, amanhã nós vamos acordar e o seu planejamento é ir trabalhar. É inevitável. Mas fato é, irmãos, que quando nós somos uma pessoa organizada e bem planejados, a chance da gente alcançar o sonho realizado, a meta desejada, ela fica muito maior. Pessoas organizadas, com bom planejamento, vivem melhor. Tem um dia melhor, rende mais o dia. É uma pessoa que desfruta de maior tempo, de alegria e que conquista mais coisas, porque a organização de um bom planejamento nos leva a isso. E eu gostaria de ver com vocês o que a Bíblia diz sobre planejamento. Planejar não é pecado, irmãos, de modo nenhum.
mas existe um modo bíblico de realizar planos. Existe um modo correto de fazermos um planejamento. Assim como também há um modo pecaminoso em fazer planos. E o texto que eu gostaria que você abrisse está em Tiago. Tiago, capítulo 4, do verso 13 ao 17. Nós vamos tratar desse tema olhando especificamente Tiago, mas no decorrer da exposição, eu vou citar outras referências bíblicas que vão facilitar a nossa compreensão desse tema. Escutem agora, vocês que dizem, hoje, a pessoa está programando, está fazendo um planejamento, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Verso 14. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões, e todo orgulho semelhante a esse é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém, meus irmãos? Que texto, hein? Deixa eu falar aqui em poucas palavras o contexto dessa carta. Quem escreveu essa carta foi Tiago, meio-irmão do Senhor Jesus Cristo. E ele escreveu para cristãos judeus. Alguns judeus haviam se convertido e houve uma dispersão que está narrada lá em Atos capítulo 7. Os judeus incrédulos se opuseram a esses judeus que se converteram a Jesus. E eles fizeram uma grande perseguição. Depois da morte de Estevão, a igreja se dispersou. Ficou em Jerusalém os apóstolos e pouquíssimos irmãos. Os demais irmãos foram dispersos, eles foram para diversas regiões e países próximos a Israel. Então Tiago, quando escreve essa carta, ele está escrevendo a esses irmãos judeus que foram dispersos. Você identifica isso no capítulo 1, verso de número 1. E qual é a razão pela qual Tiago escreve? Algumas. Uma delas é trazer um encorajamento para que aqueles irmãos em Cristo Jesus pudessem perseverar a despeito das provações, para eles continuarem firmes na caminhada. Aquelas tribulações, aquelas perseguições não poderiam desanimá-los, muito pelo contrário, eles deveriam se alegrar porque estavam sofrendo por causa da fé em Jesus. Mas Tiago também, ele escreve muitos assuntos práticos. Ele está preocupado com algumas situações que chegaram até ele. Então ele vai explicar algumas coisas de conteúdo muito prático sobre diversos temas. Ele corrige comportamentos, ele faz exortações a várias classes de irmãos que compunham a igreja. E a partir do verso 13 do capítulo 4, que nós acabamos de ler, Tiago está se dirigindo a um grupo específico de irmãos. Por isso que ele começa assim: escutem agora vocês. Agora ele está dirigindo a exortação dele a um grupo específico. Aquele grupo tinha que ficar atento ao que Tiago ia agora dizer. Mas isso não significa que essa palavra e essa orientação é exclusiva para aquele grupo, serve para todos nós. A orientação de Tiago àquele grupo específico serve a toda a igreja e de todos os séculos. Então veja aí o que Tiago diz no verso 13. Escutem agora vocês que dizem:
Irmãos, perceba aí que o verso 13 ele começa com um vocativo. Na versão NAA é escutem vocês. É um vocativo. Em outras traduções é atendei agora. Tiago está fazendo um apelo para esse grupo específico. Ele quer que aqueles irmãos se despertem, acordem e abram seus ouvidos para aquilo que ele vai dizer, para aquilo que ele vai exortar. E logo em seguida, Tiago deixa claro a quem ele está se dirigindo. Ele diz: vocês que dizem, hoje ou amanhã, iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Quem são esses irmãos aqui que Tiago está se dirigindo? Eles eram judeus, crentes em Jesus Cristo, como eu disse, e a profissão deles era de ser negociantes. Negociar, irmãos, se tornou uma das principais atividades dos judeus. Desde que os judeus foram levados cativos à Síria e à Babilônia, uma das coisas que eles desenvolveram com muita maestria, com muita excelência, é a arte de negociar. Os judeus, eles dominaram os negócios no Império Romano. Aonde eles chegavam, eles começavam negociações, eles iam prosperando, se enriquecendo, e eles tinham então muita maestria, muito conhecimento na arte de negociar. E era uma coisa muito comum então em Israel ter negociantes. Por muito tempo, em Israel o que predominou sempre foi a questão agrícola. Mas esses judeus que foram dispersos, eles ficaram muito bons na arte de negociar. Você vê isso até nas parábolas de Jesus. Se você contar as parábolas, você vai encontrar cerca de 5 ou 6 parábolas em que Jesus fala sobre negócios. Os judeus negociando ali. E veja, como que esses irmãos que eram muitos habilidosos na negociação, olha o que eles estão falando. Então imagine a cena. Esses irmãos estão conversando entre si e eles estão dizendo isso: hoje ou amanhã iremos para tal cidade e lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucro. Preste atenção no modo como esses irmãos estão realizando o seu planejamento. Eles estão planejando o futuro, estão falando de projetos, de negócios. E a pergunta que nós podemos fazer sobre a fala desses irmãos é: onde está Deus em todo esse projeto? E a resposta é: em nenhum lugar. Todas as decisões que eles estão tomando entre si têm como base o ser humano. É uma fala de pessoas que pensam de maneira autossuficiente e autônoma. E eu te provo isso no texto. Veja aí quem decide o início de tudo. São eles. Eles dizem, hoje ou amanhã. Eles que decidem. Quem decide o lugar para qual eles vão? Eles decidem. Eles dizem, iremos a tal cidade. Quem decide o prazo que eles vão ficar lá naquela cidade? São eles. Eles dizem, ali ficaremos um ano. Quem decide a atividade, o que eles vão fazer nessa cidade? São eles. Eles dizem, fazendo negócios. Quem decide o propósito, o objetivo de ir àquela cidade e ficar um ano negociando? O propósito, quem decide? São eles. Teremos lucros. Uma fala totalmente autossuficiente e autônoma. Em nenhum momento vemos esses irmãos aqui demonstrando uma dependência de Deus. Em nenhum momento eles se lembram da fragilidade humana. Eles estão convictos, eles têm uma confiança em si mesmos, nas suas habilidades, nas experiências passadas. Eles estão certos de que o futuro será excelente, como se o curso da vida deles dependesse unicamente de suas próprias mãos, de suas próprias capacidades. Eles estavam fazendo o plano como se fossem senhores de suas próprias vidas.
E eles não levavam Deus em conta. Eles estavam fazendo projetos à parte de Deus. Ao dizer, irmãos, essas coisas, esses irmãos davam a impressão de que eram donos da vida, donos das circunstâncias e donos do futuro. Eles faziam os seus planejamentos sem pensar em Deus. Eles não se dirigiram a Deus em oração. Eles não demonstraram uma dependência de Deus. Eles viviam e planejavam como se Deus não existisse. Note aí a fala deles. Olha o repertório repetido. Nós. Muitos dizem, eu. E aqui está o pecado da presunção. Ter uma atitude dessa é pecaminosa. O que é presunção? É fazer planos como se nós estivéssemos no controle do futuro. Presunção é viver como se a nossa vida não dependesse de Deus. Tiago vai combater aqui o pecado da vanglória, o pecado do orgulho, da soberba, da autossuficiência. E perceba, irmãos, que nós estamos aqui vendo que são crentes. Tiago está se dirigindo a judeus crentes em Jesus. Por mais que eles professavam crer em Deus, eles estavam vivendo como se Deus não existisse. E a atitude desses irmãos aqui é uma expressão do secularismo. Eles estavam vivendo um ateísmo prático. Eles diziam crer em Deus, mas a atitude deles era de ateus. Eles afirmavam crer em Deus, mas veja, a prática, os pensamentos deles excluíam Deus de seus planejamentos. O secularismo, irmãos, coloca o homem como Deus. Na prática, o que é o secularismo, o humanismo? É como se a pessoa estivesse dizendo o seguinte, abre aspas, Deus não precisa dirigir a minha vida e as minhas decisões. Eu mesmo dirijo minha vida como eu acho que é correto. Fecha aspas. Abre aspas para uma outra fala humanista, secular, secularismo. Eu sou o Senhor da minha história. Quem nunca ouviu a frase, é você quem escreve a sua própria história. Você tem a pena na mão, o lápis, a caneta, e você mesmo escreve a sua história. Esse pensamento humanista exclui Deus da existência humana. É como se Deus não existisse. E essa ideia humanista, ela tem tomado o púlpito de muitas igrejas. Provavelmente alguns de vocês aqui ouvem pastores coachings, pastores que estão com essa ideia do secularismo, que são influenciados por outras coisas que não é a Bíblia. E escrevem livros e são os mais famosos da internet. É os que arrastam milhões de visualizações. E o que a gente vê? Que cristãos, então, influenciados por sermões dessa natureza, estão pensando e agindo exatamente como esse texto. Na prática, o que acontece? Muitos crentes reduzem a vida cristã ao culto de domingo. É mais ou menos assim, eu venho para o culto de domingo, fiz a minha parte, aqui é a minha parte religiosa. Daqui para frente, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com religião. Aí é eu e as minhas decisões. Então a pessoa separa o sagrado do secular. Não, isso aqui é secular, Deus não se envolve nisso. Deus está preocupado com o culto, não com os meus estudos, com o meu trabalho, como eu negocio, com a minha família, lá no futebol, na academia. Não, eu não misturo as coisas. Alguém já ouviu falar essa frase assim, ó? Eu não misturo religião com trabalho. Quem já ouviu falar essa frase? A tolice. É uma separação tola. A gente exclui Deus. Não, aqui no trabalho, eu não preciso dar satisfações a Deus.
Aqui no trabalho eu não preciso depender de Deus, eu não preciso fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus é ir à igreja, aos domingos ir lá cantar, ouvir uma pregação e ir embora com a minha parte religiosa pronta. Então as pessoas tomam decisões no seu dia a dia como bem lhes parece, o que é conveniente a elas. Elas não estão preocupadas em tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Elas não estão preocupadas em orar para pedir a Deus sabedoria nas suas decisões. Elas não estão preocupadas em pedir a Deus uma direção. Elas vão tomando decisões. Elas não se importam. É o que elas pensam que é certo. Aí ouve o ímpio no trabalho, ouve o influencer do YouTube, ouve os pregadores positivistas, e a pessoa vai tomando as decisões. Ela ouve o coração dela. Quem já não ouviu a frase? Siga o que seu coração está mandando. Quem já ouviu essa frase? Sabe o que o Provérbios fala? Que quem segue o coração é tolo. Você vai seguir o seu coração? Provérbios fala assim, você é tolo. Sabe por que é tolo seguir o coração? Porque a própria Bíblia diz em Jeremias 17, que o coração do homem é perverso e mais enganador do que todas as coisas. Então, o humanista, o crente secularista, ele crê em Deus, mas ele não mistura Deus com a sua vida plena. Deus para ele é apenas no culto. Isso é secularismo. E é o que esses irmãos estão fazendo aqui. É importante destacar aqui, irmãos, que a exortação de Tiago não é pelo desejo de expandir os negócios. Isso não tem nada de errado. Trabalhem, prosperem, façam cursos, planejem isso. O problema não é planejar, crescer, expandir, mas é o modo como nós planejamos. Eles estavam planejando coisas lícitas, mas com sentimento errado, independente de Deus. Eles não estavam demonstrando total dependência de Deus. Eles eram judeus, irmãos, eles sabiam do que a Bíblia diz. Eles sabiam sobre a soberania de Deus em todos os aspectos da vida. Esses irmãos conheciam o livro de Provérbios. Olha o que está escrito em Provérbios 16:1 e 16:9. Eles eram judeus. Eu já conheci esse texto aqui. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Verso 9. O coração do ser humano traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Pode fazer plano? Pode, mas com a consciência de que é Deus que vai confirmar os planos ou não. Provérbios 27:1. Não te glories no dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Pare de se gloriar quanto ao futuro. Daqui tanto tempo vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso. Cuidado, você não tem condições de afirmar isso. Então esses judeus que já eram convertidos a Jesus, com essa atitude expansionista, empreendedora, não estavam levando Deus em conta. Eles não consideraram que qualquer projeto humano, desde os pequenos aos maiores, temos que ter a permissão de Deus, a bênção de Deus. E essa fala deles aqui mostra que eles não estavam preocupados em depender de Deus. E no verso 14, irmãos, Tiago vai nos ensinar como não cairmos no pecado da presunção. Ele vai lembrar duas coisas simples da vida. Olha o que ele diz aí. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Olhe para mim. Vocês estão fazendo planos aí? Vocês vão sair hoje ou amanhã de casa? Vocês vão para tal cidade?
Lá vocês vão passar cerca de 1 ano, vão ter lucro. Vocês não sabem o que vai acontecer com vocês amanhã. Tiago está lembrando, lembre-se, vocês são ignorantes quanto ao futuro. Vocês não têm como ter domínio sobre o futuro, vocês são limitados. A nossa limitação quanto ao futuro é tão grande, irmãos, que é impossível qualquer um de nós afirmarmos que nós estaremos vivos até o final desse dia. Alguém tem essa coragem de dizer isso? Ninguém. Nós somos extremamente limitados. Se eu não posso afirmar se estarei vivo no dia de hoje, muito mais afirmar que amanhã eu estarei vivo ou daqui 1 ano eu estarei vivo. Tiago está nos lembrando, vocês são ignorantes quanto ao futuro, vocês são extremamente limitados. Então o homem, a mulher, pode e deve planejar o amanhã, mas sempre à luz dessa realidade. Eu posso planejar, mas consciente de que eu não tenho condições de prever o meu futuro, que eu dependo de Deus para executar esses planos. A vida é cheia de surpresas e imprevistos, irmãos. E aqueles comerciantes estavam falando de uma forma do futuro com uma absoluta certeza. Nós vamos lá, nós vamos passar 1 ano, nós vamos negociar, vai dar tudo certo, nós vamos ganhar muito dinheiro. Tiago fala, gente, vocês estão doidos? Vocês não sabem o que vai acontecer amanhã. Outro ponto, Tiago vai nos mostrar a fragilidade da vida humana. E ele pergunta, o que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago obriga-os a refletir sobre a natureza da vida humana. O que é a vossa vida? E pessoas que estão muito ocupadas fazendo planos para o futuro não gostam de parar e refletir sobre questões básicas da vida. E o próprio Tiago responde à pergunta, a vida deles é como neblina. Neblina é um vapor, vocês todos aqui sabem, que se forma durante as primeiras horas do dia e logo se dissipa com o sol. E aqui é a figura que Tiago usa para representar o que é a vida. Ou seja, a vida é breve. A vida é breve e frágil, é como neblina. Quem aqui teve já essa experiência de acordar bem mais cedo, olhar, ver aquela neblina? Eu moro no alto do morro, irmãos. Eu vejo assim, a cidade toda, você não tem como ver a cidade. E aí você sai, toma uma água, lê um texto, coisa rápida. Quando você volta, acabou a neblina. Quem já teve essa experiência de ver uma neblina e fala, nossa, quando você olha para um lado, olha para o outro, acabou a neblina. Quem já teve isso? É a nossa vida. Passa muito rápido. Nós lemos o Salmo 90 hoje, justamente para conectar com o culto, com a pregação. Tiago está lembrando, a ignorância sobre o futuro e a fragilidade da vida humana devem fazer de nós cristãos pessoas sóbrias, pessoas equilibradas quando fazem seus planos. Dependam de Deus, Tiago está dizendo. É Deus que tem o futuro nas suas mãos. É Deus que sustenta a vida humana. E ele diz isso no verso de número 15. Ele continua nos ensinando como não cairmos no pecado da presunção. E agora ele vai descrever o modo pelo qual um comerciante crente, ou qualquer outro tipo de profissão, deve fazer os seus planos. E ele explica. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Essa era a atitude correta que eles deveriam ter ao fazer os planos para o futuro. Ou seja, depender de Deus. Olha o que o Tiago diz, em vez disso, deveriam dizer, irmãos, o problema não era só planejar o futuro sem depender de Deus. Eles falavam, isso que é triste. Eles expunham esse planejamento puramente humano, atribuindo o sucesso dos seus planos a si próprio.
Então isso é triste. Tiago está dizendo, em vez de vocês dizer essas falas autossuficientes, autônomas, vocês deveriam dizer de outra forma. Vocês deveriam sempre dizer, se Deus quiser. Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Tiago está lembrando a doutrina da soberania de Deus sobre a nossa vida. Em nossos planos, em nossas ações, realizações, nós devemos reconhecer nossa dependência e submissão a Deus. Em vez de ignorarmos a Deus em nossos planos e atividades diárias, devemos colocá-lo em primeiro lugar e dizer, se o Senhor quiser, se for da sua vontade, viveremos e faremos isto ou aquilo. Não é meramente uma declaração formal, até porque essa expressão, se Deus quiser, ela já se tornou algo comum, já virou uma força do hábito. É muito comum você ouvir pessoas dizendo, se Deus quiser. Incrédulos, ateus dizem isso às vezes. Opa, desculpa, creio em Deus, né? Já está na boca do povo essa expressão, se Deus quiser. Virou um clichê religioso. Em algumas pessoas, quando falam se Deus quiser, não é porque elas estão querendo dizer assim, ó, se for a vontade de Deus. É um pensamento positivo. Não, se Deus quiser, tipo assim, vai dar tudo certo, viu? Ah, estou querendo ir lá em São Paulo, comprar. Não, se Deus quiser, vai dar tudo certo. É tipo assim, vamos pensar positivamente. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Não é aquele sentimento, olha, você vai a São Paulo, se Deus quiser, se for a vontade de Deus, vai dar certo. Não, um sentimento oposto, sentimento positivo, que vai dar certo. Você está determinando que vai dar certo. Mas perceba aqui, irmãos, que Tiago coloca a vontade de Deus como um fator dominante da nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida, se o Senhor quiser. Você e eu, todos nós, precisamos reconhecer que a nossa vida está nas mãos de Deus. E é o querer de Deus, é a vontade de Deus que determina o sucesso dos nossos planos. Não é a nossa mera capacidade, não é uma mera vida organizada, tudo isso é bom e importante. Buscar cursos, se capacitar, fazer o que for necessário para crescer. Mas lembre-se, você está nas mãos de Deus. Não dependa só de si mesmo. Não dependa somente das suas capacidades, não dependa somente da sua influência, dependa de Deus. Olha o que Tiago diz, que nós dependemos de Deus para viver. Ele diz, se o Senhor quiser, viveremos. É Deus que nos mantém em suas mãos. 1 Samuel capítulo 2, verso 6 diz que é Deus que dá a vida e é Deus que tira a vida. Samuel, o salmista no Salmo 66 diz que a nossa vida está nas mãos de Deus. Então você, para viver, depende de Deus. Para cada ato da nossa vida, nós precisamos de Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dá saúde. Como Paulo disse lá no Areópago de Atenas, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Nós dependemos de Deus. E ele diz que nós dependemos de Deus não apenas para viver, mas para a gente realizar os nossos projetos. Ele diz, se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Se Deus quiser, eu vou executar esse plano. Se Deus quiser, eu vou comprar a minha casa. Se Deus quiser, eu vou entrar naquela empresa. Se Deus quiser, eu vou fazer isto ou aquilo. Nós dependemos de Deus para cada ato da nossa vida. Você não vai fazer nada que Deus não tenha a vontade dele expressa. É a vontade dele que vai prevalecer. Eu quero citar aqui alguns versículos do apóstolo Paulo.
ele viveu plenamente o que Tiago está ensinando. Atos 18, 21. Ao se despedir, disse: se Deus quiser. O que ele falou, irmãos? Virei visitá-los outra vez. E embarcando partiu de Éfeso. Desejo dele era voltar a Éfeso. Ele expressa o seu desejo àqueles irmãos, mas ele disse: se Deus quiser. 1 Coríntios 4,19. Mas, em breve, se o Senhor quiser, irei visitá-los. E então conhecerei não a palavra, mas o poder desses orgulhosos. Se Deus quiser, se o Senhor quiser. 1 Coríntios 16, 7. Porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor o permitir. Quem está entendendo, irmãos? A mesma atitude a gente encontra no autor aos Hebreus, Hebreus 6:3. Se você quiser grifar, se você quiser colocar nos seus stories, coloque Hebreus 6:3. Isso faremos, se Deus permitir. Vamos ler o versículo? Isso, se Deus. Tiago está dizendo àqueles irmãos com aquela postura arrogante quanto ao futuro, que eles deveriam mudar de atitude, que eles deveriam fazer uma declaração vinda do coração, de que eles dependiam de Deus para os seus projetos futuros. Tiago está lembrando que a vida nossa está nas mãos de Deus e que a nossa vida é breve, é passageira, é frágil, de que o homem não tem capacidade de prever o futuro e que nós dependemos de Deus. Agora no verso 16, Tiago mostra, e ele é muito direto ao dizer que essa atitude de independência de Deus, ela é maligna, ela é fruto do pecado do orgulho, da arrogância. Verso 16: agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Tiago é muito direto. Ter essa atitude é pecado e é maligno. E vamos pensar aqui agora, gente. Esses irmãos comerciantes, sem dúvida alguma, eles eram bons. Eles eram muito bons. Eles tinham um currículo pesado. Eles tinham um histórico de lucro muito grande. Isso mexeu com o coração deles. Em vez deles entenderem o que a gente cantou antes, tudo que tem, tudo que sou, vem da onde? Vem de ti, Senhor. O que eles começaram a pensar? Vem de mim mesmo. Vem da minha capacidade. Vem porque eu paguei o preço, eu estudei, eu corri atrás. Enquanto muita gente estava dormindo, eu estava nas madrugadas estudando. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. E aí, mexeu com o coração deles. Eles ficaram arrogantes, autossuficientes. Eles ficaram orgulhosos a ponto de planejar o futuro sem demonstrar nenhuma dependência de Deus. Eles estavam convictos que dependiam deles mesmos. Então o pecado deles, irmãos, não era apenas não buscar a vontade de Deus quanto ao futuro, mas o pecado deles também que eles estavam se gloriando. Estavam orgulhosos, olha quem eu sou, olha o que eu conquistei, e não atribuíam a Deus o sucesso dos seus negócios.
Eu prosperei porque eu guardei dinheiro. Eu prosperei porque, olha, eu estudei. Eles não atribuíam a Deus. E Tiago chama isso de arrogantes pretensões. Você olha para o seu passado e fala, vai dar certo o meu futuro. Eu tenho experiência, eu tenho capacidade. Isso chama-se arrogantes pretensões. Fazer planos sem levar Deus em conta. É fazer planos sem depender de Deus. O cristão, irmãos, ele pode se gloriar em uma única coisa. E Paulo ensinou isso. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. É em Cristo que nós nos gloriamos. E no verso 17, Tiago vai dizer que esses irmãos tinham entendimento bíblico. Eles já sabiam disso. Eles não eram pessoas ignorantes. Eles sabiam o que deveriam fazer, mas de forma obstinada, teimosa. Eles continuavam fazendo os seus planos, sem demonstrar uma dependência de Deus. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. O bem que Tiago está dizendo aqui, aquele que sabe fazer o bem e não faz, é aquele que entende, que depende de Deus. É aquele que já entendeu que a vontade de Deus permanece. Se eu sei que é Deus que governa, que é Deus que determina as coisas, não demonstrar submissão à vontade dele e dependência dele, é pecado. O que é o correto a ser feito? O que é o bem a ser feito? É depender de Deus. E esses irmãos não estavam fazendo isso. E Tiago está dizendo, é pecado. Vocês não são submissos à vontade de Deus. Vocês querem viver do seu jeito. Eles sabiam, irmãos, que deveriam colocar os seus planos debaixo da vontade de Deus, buscando a direção de Deus, orando a Deus, mas eles não faziam isso. E perceba que essa atitude de planejar o futuro sem levar Deus em conta, sem depender de Deus, em alguma medida, para a maioria de nós, não soa como algo ofensivo. Mas Tiago diz que é ofensivo. Está pecando. Se você sabe que a sua vida está na mão de Deus, que você depende de Deus, todo projeto que eu faço, que você faz, em que você não vai aos pés do Senhor, você está em pecado. E eu também. Nós estamos confiantes em nós mesmos. Nós estamos confiantes na nossa previsão do futuro. Nós estamos confiantes no nosso passado. E Tiago diz, se você sabe o que tem que ser feito e não faz, está em pecado. Conclusão, eu tenho a conclusão, uma aplicação e um apelo. Já estamos na reta final. Conclusão, irmãos. A exortação de Tiago nesse texto, por favor, abra bem os seus ouvidos, não é contra aquelas pessoas que são organizadas. A exortação de Tiago não é contra aqueles que fazem planos para os seus negócios. A exortação de Tiago não é contra aqueles que desenvolvem as suas capacidades e que têm consciência do seu potencial. A exortação de Tiago também não está nos proibindo de sermos otimistas quanto ao futuro. Não, definitivamente não. A sua exortação é com aquelas pessoas que confiam excessivamente em si mesmas, que são tão autoconfiantes que acham que nelas está a capacidade de definir o futuro. Por isso ele diz que elas são presunçosas, jactanciosas, orgulhosas. Esses irmãos se esqueceram que apesar de planejar ser algo saudável e louvável, eles se esqueceram que o poder para executar esses planos não vinha deles mesmos, vinha de Deus.
e eles excluíram Deus de seus planos. Tiago não está condenando os planos para o futuro, mas a pretensão humana de fazê-los como se o sucesso dependesse inteiramente de nós. Não é errado planejar o futuro, os negócios. Errado é fazê-lo como se tudo tivesse sob o nosso controle. Errado é contar antecipadamente com o sucesso, como se tivéssemos poder sobre a nossa vida e sobre as circunstâncias. Errado é nos gabarmos e gloriarmos desses planos e ainda declará-los. Vou fazer isso e vai dar certo. Isso é pecado. Portanto, irmãos, diante do imprevisível, daquilo que não está no nosso controle, do futuro que não podemos definir ou prever, seja humilde. Dependa de Deus. Se submeta à vontade de Deus. Somente Deus tem um controle sobre o futuro e pode fazer com que o nosso planejamento alcance um resultado favorável. Só Ele pode fazer isso. Eu te encorajo, irmãos, a planejar o seu futuro, a ser alguém previdente, prudente, organizado, mas sempre se colocando na dependência de Deus. Confie em Deus e não nas suas habilidades e no seu passado. E a aplicação que eu faço é sobre a expressão "se Deus quiser". A partir desse sermão, temos que nos submeter a esse ensinamento, irmãos. Temos que colocar a expressão "se Deus quiser" em tudo na nossa vida. Em todas as circunstâncias, em todos os momentos, que saia dos nossos lábios, "se Deus quiser", mas que saia do coração e não da boca para fora. Que saia de um entendimento do que isso significa dizer "se Deus quiser", ou seja, se for a vontade de Deus. Se Deus quiser, é o momento em que você confia que Deus está no controle de tudo, que Deus está agindo e que a vontade dele vai prevalecer. Isso é a teoria, a doutrina que nós devemos vivê-la. Porém, na prática, irmãos, por mais que a gente declare "se Deus quiser", muitas vezes nós estamos reclamando de algo que não saiu conforme planejamos. Muitas vezes nós murmuramos, ficamos inquietos, atordoados, quando alguns planos nossos se frustram. A gente até diz "se Deus quiser" e Deus não quis. A gente fica bravo. Planejei fazer uma viagem. Puxa, você pagou tudo direitinho. No dia da viagem deu problema, você não foi. A gente fica triste, claro que fica. O problema não é ficar triste. Você nutriu expectativa. O problema é se revoltar. O problema é levantar a mãozinha para o céu e dizer: "E aí, Deus? O Senhor não me ama? Planejei, paguei. Só que você, crente, falou "se Deus quiser". E Deus não quis. Você planejou um relacionamento, chorou, clamou. E aí a gente fala "seja feita a sua vontade". Aí Deus faz. O que a gente faz? Não aceito. É ela ou mais ninguém, Deus. Tem um jeitinho, né? Meio efeminado. Vamos ser macho, irmãos. Os irmãos aqui vão desenvolver a masculinidade. Eu fico bravo quando eu vejo umas coisinhas mais estranhas. Ai, Deus, é o homem da minha vida. Ah, se Deus quiser, será meu. E vai para o monte, e vai para a campanha de oração. Começa até a buscar aquelas igrejas, 7 semanas, não sei do que e tudo. E está lá, "seja feita a sua vontade, Deus". Aí Deus fala: "Tá bom, é a minha vontade mesmo que prevalece. Não é seu.
Ah, é? É desse jeito? Mas quem manda na minha vida sou eu. Eu vou continuar. Eu vou insistir naquilo que Deus falou. Não. Quando o plano da aquisição de um bem não dá certo, você foi lá, gastou meses na Caixa Econômica, leva a papelada, vai no contador, vai no RH, chega lá, ó, faltou mais isso, você vai lá, você fala, minha casa, minha vida, isso aqui. E aí, não dá certo. A gente, que isso, Deus? O Senhor não me ama. Ah lá, o ímpio tem casa e eu não tenho. Que esse crente birretinho, sabe? Não entende nada. Ah lá, o ímpio. Aí quando vê, ah lá, aquele irmãozinho chegou na igreja no ano passado. Eu estou na igreja há 20 anos, ele já tem casa, eu não tenho. A gente se rebela, a gente fica bravinho com Deus. Você está entendendo que não pode vir da boca para fora? Se Deus quiser, é dizer, Deus, esse é o meu desejo, esses são os meus planos, mas a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, que seja feita ela na minha vida. E quando Deus faz a vontade dele, a gente se rende a ele. Deus não é bom, por favor, escute isso. Deus não é bom só quando tudo dá certo, conforme você planejou. Deus é bom quando as coisas não saem conforme você planejou. Você não tem um futuro na sua frente, mas Ele tem. E Ele cuida de você. Eu não entendo muitas vezes o porquê Deus não fez tais coisas na minha vida, ou porque Ele fez tais coisas, mas uma coisa eu garanto, uma coisa o meu coração descansa, Ele fez o que lhe aprouve, e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Um dia Jesus sentou com os discípulos, falou, senta aí, João 13, dá o pezinho aí de cada um, eu vou lavar os pés de todo mundo. Pedro, não, que isso? O senhor não vai lavar meu pé? Aquele negócio todo, né? Aí Jesus falou assim, o que eu faço agora, vocês não entendem, mas vocês vão entender lá na frente. Tem coisas que Deus faz agora, você não está entendendo nada. Irmãos, o não de Deus é dolorido, mas é maravilhoso. Quem aqui tem a experiência de ser pai ou mãe? Levanta a mão. As vezes que você disse não para o seu filho, foi porque você não amava ele? Foi porque você amava. Então quando você dizer, se Deus quiser, não vai com aquele sentimento dos incrédulos, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo no sentido de que a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, vai se realizar. Mas muitas vezes não é conforme você planejou. Você questiona Deus ou você declara a sua fé em Deus quando as coisas não estão indo conforme você planejou? E um versículo que resume o sermão de hoje e que você deve levá-lo diariamente para a sua vida, para os seus planos. E risque ele, por favor, Provérbios 19, 21. Lembra muito Provérbios 16, 1, mas com uma diferença. Muitos propósitos há no coração do homem. Irmãos, há muitos planos. Por exemplo, hoje, eu tenho vários planos. Eu vou acabar o culto, eu já tenho um gabinete marcado com o irmão após o culto. Às 3h, eu vou orar no aniversário de um dos nossos irmãos. Às 3h30, eu vou fazer uma visita também numa família. E às 6h, eu estou atendendo outro irmão aqui. E 7h, eu estou aqui no culto. Os meus planos são esses. Na hora que acabar o culto, eu quero ir para minha casa. Vou sair daqui tarde. Eu quero chegar. Quero tomar uma água gelada. E quero ligar o YouTube. E assistir os melhores momentos do meu time. Eu quero fazer isso. São meus planos.
Só que eu não sei o que vai me acontecer daqui 5 minutos. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Mas se Deus não quiser, Ele vai mudar tudo. E eu, como crente, eu preciso dizer amém, Senhor. A sua vontade sempre prevalecerá. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor, a vontade do Senhor permanecerá. Você pode glorificar o Senhor? E o único apelo, aqui é um apelo. Por favor, é a última coisa que eu vou dizer no culto, nesse sermão. Pare de protelar a decisão mais importante da sua vida. Aquele que pensa que pode administrar o futuro é tolo, ignorante. A vida é incerta para todos nós. Ninguém aqui, como eu disse, tem condições de afirmar e garantir que estaremos vivos nas próximas horas. Eu me dirijo a você, querido irmão e querida irmã, que está aqui nessa igreja ouvindo o Evangelho do Senhor Jesus há muito tempo. Deus tem chamado você. E você, de maneira arrogante, tem dito mais ou menos assim: daqui a algum tempo, eu me renderei a Cristo. Primeiro, antes de me render a Cristo, eu preciso fazer isso ou aquilo. Irei desfrutar desse ou daquele pecado. Mais tarde, lá na frente, eu vou tomar vergonha e atitude e vou ser um filho de Deus, vou me render a Jesus. A sua atitude é igualzinha ao que Tiago descreveu. Você está confiando de que estará no futuro. Você está fazendo uma previsão de que é impossível você afirmá-la. E você e eu fomos exortados essa manhã que o futuro não está nas nossas mãos. Por isso, o dia do arrependimento, segundo a Bíblia, é hoje. É agora. Você tem que agarrar a chance, a oportunidade que Deus está te dando hoje. Porque amanhã você não pode garantir que estará vivo. Hoje você precisa se voltar a Deus em arrependimento, clamar por seu perdão, por sua misericórdia, se reconciliar com Deus por intermédio de Cristo, receber perdão, entregar a sua vida de verdade a Jesus. Não é entregar a vida pela metade, mas de maneira plena. Pare de protelar. Muitos protelaram, adiaram essa decisão e morreram sem Cristo e foram lançados ao inferno. Pare com isso, se renda hoje. Vamos orar? Logo em seguida o Ministério de Louvor vai louvar o mesmo hino que nós cantamos antes da pregação. Feche os teus olhos, irmãos, eu quero que você ore.